Sentimentos complexos, comportamentos em ação, uma dança intricada de emoção. Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em neuroaprendizagem, especialista em neurociência clínica, neuropsicologia clínica. Neste episódio eu falo sobre o tempo. Não deixe de compartilhar esse canal e os episódios de seu agrado com colegas de trabalho, familiares, amigos, pois é o compartilhamento e a audiência que garantem a continuidade do projeto. A gente conta com você. E, para conhecer mais um pouco sobre os projetos que eu desenvolvo, ter acesso a outros materiais sobre as neurociências, visite o meu site www.adrianofreitas.com. Não deixe também de curtir nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, neurociência.af. E, por último, aquela sua participação muito importante que eu estou aguardando, que é através de um e-mail para o endereço podcast@sustenta-vida.com ou pelo WhatsApp, código 22 992221003. Você pode mandar dúvidas, críticas, elogios, sugestões de temas, e aí a gente vai tentar responder à medida do possível. De emoção, vamos juntos desvendar, as neurociências. O assunto desse episódio é o tempo e como a gente percebe ele. Você já parou para pensar que você tem mais de uma percepção do tempo? Não? Então vamos analisar. Quantas vezes você se pegou aguardando um horário, né? Às vezes o horário de sair para o trabalho, ou o horário de algo acontecer, e parece que aquilo nunca chegava, como se o tempo estivesse se arrastando, e de repente você faz uma viagem, se diverte, vai no cinema, e quando vê parece que o tempo voou. Você já teve essa sensação, eu garanto. Só que se você pegar essas mesmas ocorrências, né, esses mesmos fatos, e buscar nas suas memórias, o que pareceu voar, você vai ter a sensação de que demorou. E o que pareceu ser arrastado, demorar, você fala, poxa, mas passou tão rápido. Ou seja, depois de um tempo, a sensação do tempo se inverte. Você sabe por que disso? É isso que nós vamos discutir nesse episódio. Então, para começar, a gente precisa entender que a percepção do tempo, ela é flexível e ela é variável de acordo com cada pessoa e com diversos fatores sobre essa pessoa. E duas coisas são fundamentais para essa percepção de tempo, que é a memória e a atenção. São os dois fatores que interferem mais nessa percepção de tempo. Existem outros fatores, até físicos, como a temperatura, por exemplo, mas aqui a gente vai se deter nesses dois, a memória e a atenção. E vamos entender um pouquinho por que eles são predominantes e qual o efeito que isso causa na nossa percepção do tempo. Né? Porque em dados momentos um fato nos parece arrastado e aquele mesmo fato, depois, quando vira um passado, ele se torna rápido e assim por diante. Então, a primeira coisa, vamos entender a nossa percepção do momento. Então, isso daí não é segredo para ninguém, que quando você está querendo muito que chegue uma certa hora, você geralmente tem aquela sensação de que o tempo está devagar, né? Tipo, dá 8 horas, mas não dá 6. Várias pessoas brincam dessa forma, justamente porque você fica naquela ansiedade de chegar o tempo, chegar a hora, e ela nunca vem. E quando a gente está se divertindo, ele chega rapidinho. Mas isso é uma interferência direta da nossa atenção. Tá? Por quê? Basicamente, falando de uma forma bem resumida, não é difícil de compreender. É simplesmente porque o nosso foco está no tempo ou no fato. E isso é que vai determinar a sensação que a gente tem do tempo. Então, quando o nosso foco está no relógio, está no próprio tempo,
ele parece andar devagar, porque a gente tem a percepção de cada minuto, de cada segundo, de cada hora. Então, o nosso cérebro ele vai se balizando por esse horário convencionado no relógio. E ele acaba tendo uma determinada sensação de tempo, de passagem de tempo. Agora, quando a gente está fazendo algo que a gente gosta muito, que é divertido, que é novidade para a gente, a nossa atenção não está no relógio. A nossa atenção está no próprio fato. Então, se a gente vai no cinema, a nossa atenção está no filme. Se a gente vai num show, a nossa atenção está no show. Ninguém fica no show olhando o relógio. Então, se alguém estiver no show olhando o relógio, ele vai ter a mesma sensação de que foi arrastado. Talvez seja uma pessoa que esteja lá sem gostar daquele show. Então, a nossa percepção momentânea daquele momento do tempo, ela é muito vinculada ao nosso foco, à nossa atenção. Aonde está o nosso foco, a nossa atenção, é que vai determinar a passagem do tempo, a sensação dessa passagem do tempo para nós. É importante aqui abrir um parênteses para dizer que o cérebro ele não possui um relógio. O pessoal fala de relógio biológico, existem até algumas teorias de que houvesse como se fosse um reloginho no cérebro, mas mesmo quando se fala isso, não é algo preciso, como o nosso relógio lá que marca as horas. O tempo, a noção de tempo, ela é flexível. E o nosso cérebro ele monta uma percepção, uma sensação de que demorou, de que foi rápido, com base nos elementos que ele tem sobre aquilo. Então, se, como eu falei, a minha atenção está voltada lá nos ponteiros do relógio, ou lá no painel do relógio digital, ou na tela do celular, eu vou ver cada mudança de número, cada compasso ali do relógio. E isso vai dar para ele um parâmetro de passagem de tempo. Ele consegue, com isso, meio que se calibrar pelo relógio e ir contando cada númerozinho daquele, e com isso a sensação que a gente vai ter que foi arrastado, né? E, reiterando o que eu falei, se eu estou sem a atenção no relógio, esses números passam que eu não vejo, ou seja, o meu cérebro ele não tem esse estímulo do compasso do relógio, dos números mudando, e aí ele tem que fazer o quê? Ele tem que se basear nos estímulos que ele tem para montar a sensação de passagem de tempo. E esses estímulos que ele tem, eles não vão ser compassados e sincronizados com o relógio. Então, por isso que a gente tem essas percepções diferentes no momento. Agora, uma vez passado o tempo, essa sensação se inverte. Por que ela se inverte? Aquilo que nos pareceu muito arrastado no momento, se a gente olhar para trás e falar, nossa, mas voou aquilo lá. Quantas pessoas às vezes fazem uma faculdade ou participam de algum evento sem realmente ter aquele envolvimento afetivo, aquela questão de gostar muito. Ela faz porque precisa fazer, é uma demanda de trabalho, no caso, não deveria ser, no caso da faculdade, deveria ser algo em termos de estudo, de conhecimento, mas a gente sabe que isso não é uma constante para a maioria das pessoas. E às vezes a pessoa passa aquele período, para ela parece arrastado. Por quê? Porque ela está ali por uma questão quase que de dever, né? E de repente, quando ela olha para trás, ela fala, nossa, eu fiz a faculdade que nem senti, parece que foi rápido. A situação se inverte, né? Lógico, eu estou falando nos casos onde a pessoa faz sem aquela vontade toda. Mas, e aquela questão do show ou do passeio, né? Às vezes você faz uma viagem, nossa, naquele momento que você estava viajando, passou tudo tão rápido. Aí, de repente, você vai relembrar aquela viagem e você fala, nossa, mas eu fiz isso tudo nesse período, né? Você começa a ter uma recordação de que foi muita coisa, de que demorou. Por que ocorre essa inversão? Porque, como eu falei, a percepção do tempo, ela varia de pessoa para pessoa e de cada circunstância. E o cérebro tem que nos dar essa percepção de tempo baseado nos elementos que ele tem. Ele não, como eu falei, não existe um relógio ali com bateria programado para ficar naquele compasso. Então, ele tem que te dar uma percepção
te dá uma sensação de passagem de tempo. Quando você está vivendo, ele faz isso com base nos estímulos que ele está recebendo. Aquilo que eu falei, o estímulo são os números do relógio ou são os fatos? Ok, a gente entendeu isso. Agora, quando o evento é passado, o que ele tem de elemento para trabalhar e te dar essa percepção do tempo? São as memórias que ficaram. Por isso que eu falo que a atenção e as memórias são fundamentais para essa percepção. Então, quando é um evento passado, o que nos resta para poder ter essa sensação são as memórias. Então, quando a gente tem lembranças de coisas que foram muito monótonas, a gente tem poucas recordações, poucos detalhes armazenados. Porque imagina, se você passa por uma situação que é muito repetitiva, muito monótona, o que você tem ali de estímulo que precisa ser memorizado? Praticamente nada. Se você lembrar daquele dia, porque tem casos em que nem do dia você lembra, né? Mas se você lembrar de alguma coisa, você vai lembrar da situação, de onde você estava e ponto. Se foi algo monótono e repetitivo, você não vai ter novos aprendizados, você não vai ter novos estímulos, você não vai ter riqueza de detalhes nessas memórias. Quando ele faz um apanhado disso para gerar uma sensação de tempo, ele não tem elementos, ele tem poucos elementos. Então ele diz, nossa, o tempo passou muito rápido, porque não teve nada, né? Não tem nada armazenado sobre isso, então ele te dá a sensação de que foi uma coisa muito rápida. Já o contrário é verdadeiro. Por exemplo, uma viagem onde você conheceu lugares novos, se divertiu, brincou, participou de eventos, o que vai acontecer? Você vai ter uma riqueza de detalhes maior. Por mais que sua memória não tenha armazenado tudo com riquezas de detalhe, mas certamente você vai ter muito mais elemento do que um dia monótono. E ao fazer a composição da sua percepção de tempo, o cérebro vai falar, bom, isso aqui foi monótono, não tem elemento, não tem nada armazenado sobre isso. Então, para não ter tido nada é porque o tempo passou rápido, né? Ele se calibra por essas memórias, então ele vai dar a sensação de que voou. Já a viagem, ele vai falar, nossa, olha quanta coisa. Teve passeio de barco, teve pescaria, teve dia na praia, teve jogo de futebol, teve isso, teve aquilo. Então, no final, ele vai ter tanto detalhe, por mais que não seja uma coisa tão esmiuçada, tão detalhadinha, mas vai ter muito mais fato e muito mais coisas assimilada. Até porque as memórias, como eu falei anteriormente já, elas se formam de forma mais duradoura quando existe emoção envolvida. Então, quando você faz algo que você gosta muito, uma viagem, por exemplo, você vai ter mais detalhes até porque você estava emocionalmente envolvido com aquilo. Ao traçar uma linha do tempo, ele vai considerar que aquilo que tem mais detalhes ou mais estímulos armazenados demorou mais tempo. E o que não tem nada demorou menos tempo. Ele se calibra por ali, ele faz esse compasso do tempo baseado no quantitativo de memórias. Percebe? Então aquilo que pareceu arrastado porque você tinha o foco no tempo, parece rápido porque você não assimilou nada daquilo, não tem nada de novo. E o contrário verdadeiro. Aquilo que pareceu passar rápido na hora, porque você estava distraído, não estava atento ao relógio, de repente ele parece que foi longo porque você assimilou muita coisa, teve muita novidade. E aí uma outra sensação que a gente costuma ter, isso daí todo mundo fala, é o seguinte, poxa, quando eu era mais novo, quando eu era criança, parece que o tempo passava mais devagar, né? A gente brincava, isso, aquilo, pra gente parecia passar rápido, mas hoje, fazendo um apanhado, nossa, minha infância, minha juventude, quando eu era pequenininho, parece que eu fiz muita coisa, que eu dava tempo para tudo. Hoje, lembrando as coisas que eu tenho feito agora depois de adulto, depois de mais velho, parece que não dá tempo para nada, o tempo está voando, né? Por que isso? Porque isso é uma explicação rápida. Tendo assimilado os conceitos que eu já falei aqui, é só a gente fazer uma analogia. Quando você é criança, tudo é novidade, né? Você está aprendendo, você está crescendo, você está se desenvolvendo. Então, uma criança, ela tem sensações novas a todo instante, ela tem novidades a todo instante, ela está descobrindo o mundo. Então, tudo para ela é muito novo, tudo é estímulo.
Então lá na infância parece que foi rápido aquela brincadeira, mas hoje em dia, fazendo um retrocesso, parece, nossa, mas o tempo parecia ir mais devagar, dava mais tempo. Por quê? Justamente porque você tem um quantitativo de experiências e de memórias maior. E aí quando você fala, nossa, agora o tempo não dá mais para nada, está tudo corrido e passando muito rápido, na verdade é porque as suas memórias, quando você vai ficando velho, já não são de tantas novidades assim. Você tem a rotina do trabalho, a rotina de casa. Depois que você se aposenta, nem todo mundo passa o dia inteiro viajando, passeando, porque financeiramente isso nem é possível. Então, você acaba entrando numa rotina. Por mais que tenham fatos novos, novidades, coisa que você gosta de fazer, ela não é tão abundante quanto na infância, quanto na primeira juventude. Então, a gente tem a sensação de que o tempo está passando mais rápido, né? Que as suas lembranças de adulto passaram mais voando do que as de infância. Então, isso explica essas sensações. Bom, e para finalizar, só deixando um esclarecimento, tá? Eu estou me baseando aqui nas pesquisas mais recentes e nas tendências dessas pesquisas, né? Agora, falar que o martelo está batido e que basicamente é isso e ponto final, não tem mais nada interferindo, não é verdade, porque existem pesquisas em andamento, tem que deixar isso claro. Algumas informações adicionais podem ser acrescentadas a isso, mas todas as pesquisas caminham para isso que eu falei, certo? Que é essa questão da percepção e da memória. E deixando claro também que eu foquei nesses dois elementos, que é a memória e a atenção, que são, na verdade, os mais importantes, né? O que faz a gente entender mais completamente esses assuntos. Mas existem alguns outros pequenos elementos que já se detectam que também têm interferência nisso. Mas tudo baseado nessa ideia, da sensação de tempo flexível e que realmente nos leva a sensações diferentes dependendo da situação que a gente enfrenta. Então a dica que as neurociências dão e que eu posso deixar aqui para todos é para aproveitar o tempo, porque ele na verdade parece longo, mas ele é curto, ele passa num sopro. E para a gente aproveitar o nosso tempo, a gente precisa não cair no ostracismo e não cair nas rotinas a ponto de achar que está tudo sempre igual. Isso é que vai fazer toda a diferença na nossa vida. A gente precisa subir o Everest, a gente precisa rodar o mundo? Não. Mas muitas vezes uma boa leitura, muitas vezes um bom filme, muitas vezes uma boa conversa, um bom encontro com amigos, isso tudo vai somando experiências novas e sensações novas e vai fazendo com que o nosso tempo seja mais aproveitado e seja mais longo. Escola da vida, aprendemos a cada Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com o programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou Adriano Freitas, especialista em neuropsicologia clínica, neurociência clínica, pós-graduado em neuroaprendizagem. Não deixe de compartilhar esse canal e os episódios de seu interesse para amigos, colegas de trabalho e familiares para garantir a continuidade desse projeto. Eu conto com a sua ajuda. E nos siga lá nas redes sociais, neurociência.af, Facebook, Instagram e TikTok. E também participe. Eu insisto aqui porque é importante a sua participação. Dar um retorno sobre os assuntos, fazer críticas, elogios, sugestões. Isso pode ser feito pelo e-mail podcast@sustenta-vida.com ou mensagem de WhatsApp para o número 22 99 222 1003. E semana que vem eu tô aqui com mais um episódio bacana para vocês. Até lá! Vamos juntos desvendar, entender as neurociências com Adriano Freitas. Yeah, yeah.